Bom dia, boa tarde, boa noite, meus filhotes e minhas filhotas de todo este Brasil. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso cantinho. Aqui quem fala é a tilápia blupilada zangada, com ele sempre, ele, nosso queridíssimo amigo Zartel. Aqui é o Zartel, assustadíssimo com essa série que vamos comentar hoje. Ai, sim, rapaz. Hoje nós vamos falar dessa série polêmica sobre adolescência, sériezinha da locadora vermelha que abalou aí a cultura pop, o seu Instagram e o seu YouTube, provavelmente. Não para de se falar, programinha pesado, programinha que não é pra qualquer um, alerta de gatilhos. E, cara, tamo de volta aí, tentando mais uma vez. Quem sabe, né? Fiquem aí vocês com esse maravilhoso programa. Então vamos falar aí de adolescência. Ai. Então vamos lá. Assim, eu peguei essa série, assim, muito no aleatório. Foi porque eu finalmente assinei um pacote aqui na minha TV, no qual eu consegui finalmente ter a Netflix. E eu não lembro se foi tipo assim, na semana que ela lançou, eu vi um vídeo do caraca, eu esqueci o nome. Do PH Santos, comentando sobre a série. E aí eu falei, vou dar uma chance ao vídeo, né? Porque faz muito. Eu tava, tipo, voltando, né? Migrando do meu vício de animes pra alguma outra coisa. Que eu tô fazendo isso com várias coisas, né? Que tirei rede social, tô diminuindo um pouco o álcool, tô fazendo mudanças da minha vida, né? Pra ver se melhora. Eu vi que você quitou ali do Instagram um tempo. Eu até ia te mandar uns negócios. Eu falei, uai, por que eu não tô conseguindo mandar coisa? E aí falei, aquela série bateu aí no peso. O pior que nem foi pela série, foi por outros vezes. Foi quando eu virei uma noite assistindo Rios, aí eu falei, chega, acho que tá me fazendo mal. Não, mas, pô, tá certão, tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer. Aí eu consegui ter acesso à Netflix de novo, né? E juntou, né? O vídeo de recomendação dele com a série tá lá, né? Aí eu falei, pô, vou dar uma chance. E, meu irmão, tipo, eu assisti ela numa tacada só. Então, me doeu muito assistir numa tacada só. Eu acho que eu deveria ter espaçado os episódios. Você é louco, mano. Nossa senhora, às vezes eu cortava um episódio no meio, porque eu falava, não, deixa eu pensar um pouco aqui no que eu acabei de ver, depois eu vejo o resto. Vamos com calma, vamos com muita calma com esse moleque. E o pior que isso que você comentou, né? Eu acho que o tchan da série, né? Que eu acho que ganhou o mercado, não foi nem muito o tema, pelo menos o que eu tenho visto. Foi o fato dela ser plano sequência. E o plano sequência é o quê? É, teoricamente, né? Muitos filmes e séries já se venderam como isso, é de que eles fazem uma cena gigantesca num take só. Mas aí eu já descobri que muitos deles existem cortes invisíveis que eles chamam, né? Tipo, é como se alguém passa, por exemplo, no 1907, eu não lembro, aquele filme de guerra lá que também ficou, tipo, como se fosse um gigante plano sequência. Tem, tipo assim, técnicas que eles usam pra fingir que não existe corte, que é como assim, o cara entrou numa tenda, aí mostra, tipo, a câmera passando em frente à porta, assim, aí isso é um corte invisível. Ou aparece uma pessoa correndo em frente à câmera, ou numa cena de luta, quando a câmera passa por trás do protagonista pra poder ver o outro ângulo. Isso aí, normalmente, são técnicas que eles usam pra fazer corte invisível com a cena, né? E parecer que é uma coisa só. Mas no make-off dessa série, cara, é impressionante, velho. E como ela... Eu vi a cena da corrida do policial perseguindo o moleque. Cara, é animal, velho. Uma estruturazinha ali fodida pra fazer aquela corridinha. Não, e ele atravessando o vidro, né? Que, tipo, eu até pensei, não acredito. Aqui teve que ter um corte. E aí depois eu fui ver, não, velho. Eles botaram, tipo, um CGI do vidro mesmo, né? E não teve corte a cena. Eu falei, caralho. Tudo bem que aquele policial na vida real, ele com certeza cataria aquele moleque na porrada, né? Mas... Pô, mano, eu fiquei meio... Caramba, velho. Por que tão... Pô, uma série que tava assim, tão... Só um detalhe antes da gente chegar na parte pesada, na parte ridiculamente pesada dessa série. Cara, eu saí um pouco daquilo que eu falei, mano, esse cara não tá fora de forma. Por que botaram esse maluco pra ficar fora de forma com relação ao molequinho? Cara, o braço do maluco é gigante, mano. Eu falei que esse cara tá... Esse cara é aquele influenciador lá que tapa a boca pra dormir, sei lá por que faz aquilo. Também virou trend. É esse maluco aí, meu. O maluco ia pegar o moleque na esquina da escola. Tipo, acho que foi pra criar o drama da série, mas mesmo assim, eu acho que acabou mais desconcertando um pouco, né, do que ajudando. Até porque ele já tinha parado de fumar. Pô, construindo todo o negócio do... Eu tô parando de fumar, estou comendo muitas maçãs. E aí, tipo, ele não consegue dar o pique. Pô, eu tenho que estar fumando o quê, meu irmão? 10 minutos por dia? Não, essa é outra crítica. Eu não sei o que o pessoal tem problema com maçã. A minha irmã também falou que detesta essa fruta.
fruta, e eu falei, nossa, mano, eu gosto, eu acho bom. Eu, como brasileiro que sou, só como 2 tipos de fruta, assim, que é pra levar pro lugar e poder comer em qualquer lugar, que é maçã e banana. Não tem outra, assim, que dá pra levar, talvez uva, mas uva você vai ter que levar num pote. Maçã e banana, embrulhou ali num papel qualquer, ela já tá embalada. A fruta já é perfeita pra você levar pra qualquer lugar. Aí se você for um pouquinho mais chique, aí tu leva uma tangerina também, né? Tangerina. Tá certíssimo. É isso aí, cara. Pior que é isso, cara. Pior que a gente comia isso na escola. Voltando pro tema adolescência, a gente comia muita tangerina na escola. Eles ofereciam esse negócio pra gente. Banana, Sim, tangerina, terra de tangerina. Aí segue. Aí segue. E aí, junto disso, né, eu acho que essa técnica deles fazerem esse plano sequência é o que causa. É um dos motivos que causa essa angústia, né? Porque eu não sei você, né? Em algumas séries, quando elas são um pouco mais levianas, né? E tem esses cortes, tem aquele momentozinho dramático onde foca na cara do personagem. Comédia romântica, por exemplo. Foca na cara do personagem, e aí começa a tocar música de fundo, aí vai ter aquele corte da cena pra ir pra um outro núcleo da série. Aí é aquele momento que você já puxa o celular pra dar aquela olhada pra ver se alguém mandou mensagem ou não. Mas nessa série, eu acho que por conta do plano sequência, eu não conseguia parar. Eu fiquei, tipo assim, olhando a tela várias e várias vezes. A ponto de, sério, teve uma vez que alguém me ligou, eu vi que tava me ligando, eu falei, não é agora o momento de eu atender o celular. Aí eu botei o celular de lado e eu falei, tem que continuar focado nisso aqui. Que foi no episódio 3, né, no caso. Mas, assim, foi uma série muito interessante, mas muito angustiante. Eu não sei, assim, foi muito pesado, né? Nossa, ela é pesada demais. E eu acho que o plano sequência, eu acho que o motivo do plano sequência ser tão bom nessa série, ser tão chamativo, deles terem focado tanto, é porque eles queriam realmente parecer com a vida real. Eles não queriam que parecesse um documentário sobre uma coisa. Eles queriam realmente imersão ali, full imersão naquele negócio. E eu acho que eles conseguiram, cara. É uma sériezinha que eu assisti com muito pesar, com muito penar. Falei, dividi episódio, porque eu não aguentava ficar vendo aquilo lá o tempo todo. E não é uma série que eu queria ver de novo, não, cara. É uma coisa que eu absorvi ali, curti o momento que eu curti. Eu não vou voltar nesse treco, não, cara. É muito pesado. É uma realidade muito crua na sua cara. O jeito que termina, eu achei muito bom o jeito que termina, porque, mano, é cru que nem a vida, tá ligado? Tipo, é isso aí. Se você aprender alguma coisa com isso, o problema é seu. A vida é isso. Toma esses pensamentos aí e pronto, fala aí. Pois é, e junto disso, eu tenho que concordar contigo que é a vida, né? Que eu vi muita gente, por exemplo, no Daily Show, né? Tinha gente que tava mandando pro Load assistir essa série e falando assim, olha, aprende como se cria seu filho. Aí eu fiquei pensando, não, mano, não tem nada a ver esse tema com a série. Porque não é como você cria seu filho, é tipo, são consequências que acontecem na vida, que a gente não tem o poder de tudo, velho. E acho que isso que é o mais pesado, né? Que é demonstrado. Já vamos voltar falar logo assim, né? A série, ela se trata, né, de um menino que ele aparece no primeiro episódio sendo preso pela polícia e que, inclusive, depois eu fui pesquisar por que isso acontece. No Reino Unido, é possível, sim, você dar a voz de prisão pra uma criança caso o crime tenha sido num nível hediondo. Aí, obviamente, vão fazer investigações e tudo mais, e é por isso que o moleque, ele está sendo preso daquele jeito absurdo, brutal no início da série. Aquilo, né, ele foi preso meio preventivamente, né? Não é que ele ia morrer na cadeia daquele jeito lá, ele ainda ia ser julgado, mas, pô, vamos guardar esse moleque aqui, e aí a gente dá prosseguimento na parada, como deveria ser feito em muito caso. Que no início eu achei esquisito, não pensei que era, sei lá, uma sociedade à parte e tudo mais, não, mas é o mundo real mesmo, e eu descobri depois disso, que na Inglaterra eles têm essa lei, né, que mesmo, dependendo da qualificação do crime, mesmo que a pessoa seja menor de idade, ela não tá resguardada. Pô, e é punk, né, porque é uma criança de 13 anos, e eles, pô, fizeram aquele moleque muito bom, velho. E a primeira atuação dele, eu fiquei muito impressionado com isso, ele atuou bem pra caralho, espero que ele não se torne um sociopata, né, mas, porque foi assustador a atuação dele. Tomara que ele não vire um Coringa da vida, né, o Rick Ledge, porra. Sim, e aí... Mas... É que eu só volto pro resumo, foi mal. Vai lá, pode ir. E a gente começa com a série sobre isso, e a série vai passando agora numa investigação pra descobrir o que esse moleque... Quer dizer, na verdade não descobrir, né, que ela já entrega no primeiro episódio, que esse moleque é acusado de ter assassinado uma menina a sangue frio com facadas. E a partir daí a gente tem um desenvolvimento de como cada pessoa lida, né, sobre esse caso dentro dessa comunidadezinha lá na Inglaterra. Pois é, né, eles nem falam onde é que é, né, só falam que eles não iam voltar pra Liverpool, nem sei onde é que se passa, mas eu sei que é na Inglaterra. Acho que é tipo uma cidadezinha do interior da Inglaterra, né? E, pô, cara, pior que esse primeiro episódio, cara, me deu um negócio que eu fiquei tipo assim, porra, mano, como é que será que eles vão fazer? Eu fiquei muito intrigado no primeiro episódio de como é que eles vão caminhar 4 episódios com essa investigação. Será que só no final que a gente descobre se ele matou ou não? Será que, pô, a gente vai ter um ponto de vista de cada pessoa, até no final a gente vê o que aconteceu de verdade? Será que... Aí não, o moleque matou mesmo, é isso aí. Agora senta e vamos ver o que acontece. E o que eu achei legal que é o normal desse tipo de
série, né? Pra dar aquela reviravolta no final. E foi bom, mas foi muito pior, assim, no sentido de pesar, né? De não ter essa reviravolta. É que ele até citou logo no início do episódio, né? Quando ele tá no escritório dele, né? O policial, e aí ele fala assim, pergunta, pô, será que esse aqui é o caso que nem aquele anterior lá, que foi o pai, na verdade, que abusava dele e tudo mais? E ele, pô, não parece ser isso. E não foi, né? Cara, agora você levantou um ponto legal, porque essa preocupação do policial, ela é muito pertinente numa coisa que eu ouvi muito sobre as pessoas, né? Porque aí depois, né, começou a aparecer uma cacetada de adolescência das minhas redes, no YouTube. Aí eu fui olhando aí uma opinião de uma galera. E todo mundo taxa um moleque com um quê meio de psicopatia. E eu fiquei naquela de, tipo assim, cara, eu não sei se era isso que a série queria passar, mano, que esse moleque é um psicopata, tá ligado? É só, tipo, um acaso de uma criança que, mano, teve uma criação meio, eu vou dizer, meio displicente. Eu não acho que o pai dele era um psicopata degenerado que fazia alguma coisa com a família. Eu acho que, mano, a galera não prestou atenção, os tempos mudaram e o moleque, por ser uma criança, tomou uma decisão extremamente inconsequente, não entendeu, né, a complexidade da decisão que ele tava tomando e fez uma merda que vai acabar com a vida dele, tá ligado? Eu senti essa crueza na série de que, mano, é só uma criança que tomou uma decisão inconsequente e vai acabar com a vida dela. Mas no fundo é isso, é uma criança que tomou uma decisão inconsequente. Como é que a gente vai lidar com isso agora? Não, e é porque assim, o pessoal acho que ele falou muito do psicopata por causa do terceiro episódio, né? Daquele teste do sanduíche. E. Eu conversei, eu não lembro com quem, mas me explicaram, né, como é que era esse teste, né? Que o teste, a psicóloga chega, né, com uma coisa que agrada a pessoa, que no caso lá era o chocolate quente com os marshmallows, e uma coisa que desagrada a pessoa, que era o sanduíche de pepino. Que ele informa, né? Eu não gosto. E no final ela vai, tipo, contornando ele, costurando toda a situação pra entender o que o moleque fez. E no final ele vai dar uma mordida no sanduíche mesmo assim. Ou seja, mesmo que seja contra a vontade dele, ele ainda consegue se adaptar pra poder permear a sociedade, vamos dizer assim. E aí é por isso que o pessoal fala, isso é um teste de psicopatia. Mas como a gente tá falando de um adolescente, e é muito bem explicado na série isso, que, assim, ele não é que ele é um psicopata, ele pode vir a se tornar um psicopata, mas eu acho que o maior problema não é ele. Era como já foi citado, tipo, intrinsecamente várias vezes. É que ele tava enfornado dentro do quarto. Obviamente, o pai dele não era um péssimo pai, mas não tem como a gente descobrir isso, né? Ele tava em fóruns de internet, o pai achava que tava tudo bem, mas a internet provou que é o contrário, que é uma coisa que eu acho que é a pauta mais atual, né, hoje em dia. O problema é que as redes sociais, sem esse controle que a gente precisa ter, né, tá causando no mundo inteiro, né? E principalmente para as mentes mais jovens, que estão em formação, que podem causar esse tipo de transformação delas para se tornar umas coisas muito ruins, né? Muito piores. Total, a galera vê esse negócio de tempo de internet. Aí agora a gente já pode entrar num tema aqui, que realmente é um tema que eu achei que essa série queria puxar muito, que é o negócio da rede social, né? Muita gente levou pro lance do, existem os incels, existem os black pills, existem os não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que pra mim, não é o ponto de existir maldade na internet que seja o problema. Desde que a internet nasceu, a gente sabe que a internet é um problema. Antigamente, crianças, eu não sei se vocês sabem, mas na época do tio Tilápia e do tio Zartel, existia uma coisa chamada palavras de segurança, tá ligado? Existia uma coisa chamada bloqueio parental. Quando criou o computador, eles já falaram, vamos dar um jeito de bloquear esse negócio pra crianças, pra que eles não tenham acesso a esse universo de informação caótica e livre. Isso remete ao nosso tempo de criança, porque a gente cresceu sem internet. E a gente ia pra pracinha, a gente ia pro parquinho, a gente ia pra rua, pro clube, pra qualquer lugar. E aí, sempre a gente ia com um adulto, a gente sempre ia com supervisão, a gente sempre ia com um horário de ir, um horário de voltar. Quem é que vai? Cadê o número do pai e da mãe da criança com quem você vai? Que é pra eu ter esse controle de que você tá bem. E a galera simplesmente parece que esqueceu que isso existe, sabe? A internet literalmente virou o quarto da pessoa. É do tipo assim, ficou até meio estranho, né? Quando o cara falou, o que a gente vai fazer? Como podemos controlar o moleque dentro da internet? Eu, tipo, mano, já pensou em desplugar a porra do computador da internet? Já pensou em desplugar o bicho? Ainda é um computador, tá ligado? Ainda dá pra ir pro espaço com aquela porcaria. A internet é um parquinho, tá ligado? Você tem que controlar o que o moleque tá fazendo lá dentro, velho. E eu acho que não é só isso, que é como você falou, né? Na nossa época, lá do titio Zartel e titio Tilápia, não existia Dark Web, existia o Web. Tanto é que, eu não sei se você fazia isso, mas os amigos doentes do titio Zartel aqui, a gente acessava aqueles blogs onde mostravam as pessoas que eram torturadas no Oriente Médio pelas facções lá, pelos terroristas, numas aspas, tá? Isso era só web naquela época. E por um período, obviamente, a gente tentou combater isso e tudo mais, aí o que acabou criando a Dark Web. Tanto é que hoje, se você tentar acessar a Dark Web, é fácil de descobrir
você, né? Que você acessou lá. Cara, Então, pra começar, você pessoas... precisa de um arquivo. É aquilo, pra começar, precisa de um arquivo pra isso. Então, se eu chegar lá no teu computador aí, mano, tem um torrent, tem um torrent. Você claramente tá entrando lá, velho. Então, é isso que eu tô querendo comentar, porque, tipo assim, a gente teve uma época que pareceu ter uma proteção. Então, por exemplo, vídeos explícitos diminuiu, assim, pelo menos o que eu lembro, né? Mas aí também eu não sei como é que é a descoberta das novas pessoas na internet, né? Mas vídeos explícitos diminuíram, o nosso contato com algumas redes sociais era um âmbito muito mais básico e amigável, né? Era literalmente, acho que essa interação social que tá faltando também hoje em dia por conta da internet, que hoje as pessoas estão tão vidradas nesse negócio que até uma coisa que é citada, né, no episódio 2, né? Que, eu pensei que ele só tinha mandado emojis porque ele gostava dela, mas não, era uma linguagem própria da internet. E hoje, se você não vê um meme, o do tralaleiro tralalá, né, do tubarão lá, o caputina, bailarina caputina, sei lá, essas porra, e você vai conversar com alguém, você não entende mais se você não tá na internet. Com certeza. E o pior é que hoje eu me vejo nesse ponto, tá ligado? Eu não entendo tudo que tá rolando na internet. Não entendo mesmo. Eu vejo a minha irmã que é o que anos mais nova que a gente, e ela faz uns negócios e fala de um jeito que eu fico tipo, mano, não tô entendendo nada do que tá pegando aqui. Mas sei lá, eu consigo captar umas nuances, assim, umas nuances de acho que tem a ver com isso aqui, acho que pode ser isso, mas eu vou te falar que eu não pego 100% das coisas mais não, velho. Eu também tenho que concordar que eu não pego mais tudo, e eu acho que tem a ver com esse mundo, né? E as redes sociais, eu acho que chegou num ponto, não vou falar se foi por conta de política, se foi por conta de negligência e tudo mais, mas a gente chegou num ponto onde parece que essas coisas do início da web, onde tipo, era só tudo descoberta, tá sendo jogada nas redes sociais e tá com uma facilidade de acesso que antigamente a gente, mesmo que tivesse lá disponível pra gente, a gente tinha que ir caçar. Não chegava pra gente tão fácil que nem hoje, que hoje a gente passa nos rios, entra num grupo do Telegram, faz qualquer coisa desse aí, a gente no momento tá vendo as coisas que a gente gosta, mas aí espontaneamente assim, do nada aparece uma coisa que não era do nosso interesse, a gente assistiu aquilo ali pra entender, aí fudeu, pronto, a gente começou a vir quilos e quilos de mais informações que a gente não tinha nem interesse, né, no início. Cara, pior que agora que você comentou, realmente, né, cara, a rede social virou a internet de antigamente, que era antes de uma coisa chamada Google, antes de uma coisa chamada mega indexação. Nossa. Antigamente era isso aí, velho. Se você não soubesse o URL do site, você não ia entrar no site, tá ligado? Você tinha que ter um amigo que falasse, www, blá, 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 ponto, não sei o que. Se você não soubesse o caminho certo, velho, nunca ia chegar lá. Muito difícil você chegar num lugar. E a rede social é isso. Você tem como você digitar lá www, grupo incel.org Estados Unidos. Não tem como você fazer isso, sabe? Ou você conhece o meio de chegar lá, ou você não vai chegar. E hoje a rede social entrega isso pra gente sem a gente pedir às vezes. E foi uma das coisas assim que me fez sair, saca, da rede social. Que além do vício, né, que eu tava toda vez dando só scroll down e parecia que aquele negócio nunca acabava, tinha isso. Tipo, eu vi vários e vários conteúdos que eu ficava bloqueando, que as pessoas, tipo, contas falsas que ficavam me seguindo, isso estava me causando, tipo, muito estresse, né, na rede social, inclusive. Cara, o que tá rolando com esse negócio de contas falsas? Agora você falou um negócio legal, porque, mano, tá rolando no meu Telegram um monte de perfil falso que fica me dando oi, dizendo que é... Como é que é? Dizendo que é uma moça, dizendo, tipo assim, uma moça asiática muito bonita, uma moça russa muito bonita, e aí fica tipo, você é o... Como é que é? Você é o agente de viagens fulano de tal? Porque, pô, eu queria viajar pro Brasil e eu estou meio perdido, você poderia me falar um pouco mais? Eu fiquei, caralho, mano, e parece muito real. Eu conversei com uma, tipo assim, realmente parecia uma pessoa ali atrás, só que claramente não era uma asiática gostosa que tava vindo pro Brasil, tá ligado? Porque, tipo, não, você não é uma asiática gostosa vindo pro Brasil, você claramente é outra coisa. Eu não sei o que é, porque eu não vou continuar essa conversa, mas não tem nem sentido. O meu foi de latinas me oferecendo emprego, querendo me oferecer emprego. Eu falei, não, mano, eu já sou empregado. Oferecendo emprego. Legal. Mas eram empregos bons, pelo menos? O salário era bom, velho. Trabalhava 4 horas por dia e ganhava $400 por trabalho. Porra. E era o quê? Era o que eu trabalho? Era negócio de marketing, mídia social. Eu falei, tipo, a única que eu comentei, eu falei, eu não tenho nem Instagram, velho. Por que eu vou trabalhar com mídia social? Cara, pior que esse negócio de trabalho em mídia social, né, mano? Virou o famoso, venha fazer alguma coisa na TV. Venha pra São Paulo, a gente vai te botar na frente da TV e você vai fazer alguma coisa lá, cara. Você vai carregar cabo, você vai fazer alguma coisa, você vai ganhar rios de dinheiro. Você vai ficar muito rico. A rede social virou a nova mídia de televisão antigamente. Mas
voltando um pouco pra série agora, né, que além desse temor, cara, é muito angustiante, tipo assim, como é que é o processo, né, da aceitação do pai, que ele sabia, né, ele viu o vídeo, e aí ele, um ano depois, no último episódio, conversando com a mãe, perguntando, o que vai acontecer da nossa vida, e a sociedade, tipo, culpando eles, né, pela ação do filho, sendo que não tinha nada a ver, né, mas mesmo assim eles ainda admitiam essa culpa, né, que teve gente que eu conversei sobre essa série, e eles falaram, pô, achei aquele último episódio tão fraquinho e tudo mais, e eu falei, sério, mano, pra mim, assim, o terceiro episódio é muito marcante, mas o último episódio foi o que mais me doeu, na minha opinião. Assim. Pô, eu chorei com aquele cara no final, eu chorei muito com aquele cara no final, velho. Ele, desde o momento que ele tava lá conversando depois que eles voltam, né, da loja, ele tava sentado na cama conversando com a mulher dele, falando o que eu poderia ter feito, eu apanhei muito dos meus pais, eu nunca bati nos meus filhos, mas o que eu poderia ter feito, eu tentei dar tudo pra eles, e aí depois ele vai no quarto do filho, né, e bota o ursinho na cama como se fosse o filho dele, né, e aí, principalmente depois do filho admitir que ia confessar, né, o crime, nossa, dói, assim, tipo, doeu. Cara, pior que, pô, mano, é muito pesado, cara, porque naquele momento você vê que é só um pai tentando fazer dar certo, tá ligado? Tipo, não é um cara muito inteligente, parece um self-made man, né, que, pô, pegou ali um trabalho braçal, deve ter feito alguns empréstimos, fez um negócio acontecer, não era muito presente, e achou que tava abalando, tá ligado? Achou que tava abalando não batendo no moleque, achou que tava abalando não sendo muito rígido, e, mano, sabia lidar com a parada, tá ligado? Só sabia que tinha que trabalhar pra caralho pra botar comida na mesa, velho, e algum luxo dentro de casa. No final parece isso, sabe? Não parece que era um cara que batia na mulher, mas com certeza eles não tinham lá um casamento muito aberto, sabe? Não, de fato eles ainda têm pareceu algumas coisas conservadoras dentro do relacionamento, né? Mas é pra mostrar que, assim, eles são só seres humanos. Não é, porque o pai dele era mal, porque o pai dele... Assim, o moleque, ele até tenta usar isso como justificativa lá no negócio, na entrevista com a psicóloga, né? Que ele fala, não, ele me forçava a ir pros treinos de futebol, e toda vez que eu cometi um erro, ele ficava olhando pro lado como se não admitisse meu erro, e o moleque interpretou isso mal, né? E depois ele fala, pô, é que eu não queria demonstrar pra ele a minha tristeza, eu pensei que ele tava se saindo bem lá pra poder interagir com outros meninos da idade dele. Então, tipo assim, foi tentativas e erros, agrados e desagrados, é uma vivência normal, então não é certo, é tipo assim, é porque essa série está mostrando como é que você tem que criar seus filhos. Cara, não tem nada a ver isso, né? Acho que isso que pesa mais, assim, pelo menos, eu não sei se é o jeito que eu e você, Tilapa, entendemos se foi o jeito certo ou errado, né? Vamos dizer assim, né? Mas é angustiante, né? Como a verdade, né? Eu acho que é explícita, assim, porque eu já tava comentando sobre vários erros de sociedade, né? Eu tenho cada vez mais me pautado mais pra esse lado, assim, de ter esses problemas, e ver isso nu e cru ali foi pesado. Cara, eu acho que pesa muito na gente, porque, querendo ou não, a gente tá vivendo numa época que a gente tá conseguindo ver algumas consequências frente aos nossos amigos do tipo de sociedade que a gente tá vivendo hoje em dia, tá ligado? Tipo, não assim, é um pouco pesado. Cara, pior que, falando pra pensar na vida real como ela tá hoje, cara, pior que essa série não é pesada, sabe? É só um retrato nu e cru da sociedade mesmo. Eu não seria leviano de dizer que, por exemplo, já teve amigos perto de nós, e eu vou dizer até alguns familiares meus, tá ligado? Que já tiraram a própria vida. Cara, pior que isso tem acontecido com uma certa frequência que, sabe, ao mesmo tempo que parece ter dado uma normalizada pra algumas pessoas, do tipo, pô, só mais um que se matou, sempre faz eu pensar ali no fundo, tipo, mano, isso não acontecia quando eu era criança. Por que isso tá acontecendo agora? Tem que ter um motivo pra esse tipo de coisa estar acontecendo. Tem muito amigo nosso, cara, que tem problemas, que tem uns certos problemas psicológicos que são, né, como é que eu vou dizer? São estereotipados dos problemas que a nossa sociedade tá vivendo. E aí a gente se pergunta, pô, mas por que meu amigo tá sofrendo isso? O que será que criou? Será que isso é normal? Todo mundo tá falando que isso é normal, todo mundo tá falando que tem isso. A gente normaliza, a gente luta contra, a gente só aceita. Como é que é? O que eu posso fazer? O que eu não faço? A vida é desse jeito. E eu acho que no fundo, o que a série passa é do tipo assim, mano, preste mais atenção, sabe? Isso tá acontecendo, então a gente tem que prestar mais atenção. No mínimo, demonstrar um interesse de isso talvez tenha uma solução, talvez isso não esteja certo. Como será que isso acontece? Será que pode ser ajudado? Será que não pode? Eu acho que é pra ficar esse questionamento. Se o pai fosse mais, por exemplo, se o pai fosse mais presente na vida online do moleque, eu acho que teria ajudado pra caralho. E eu não tô falando que ele tinha que ir lá e ver as mesmas coisas que ele, se interessar pelas mesmas coisas que ele. Você é um adulto, você não vai se interessar pelas mesmas coisas. Mas assim, custa alguma coisa jogar um jogo online com o seu moleque, tipo, fingir interesse? Já que o moleque era tão ruim de bola, custava ele chegar e falar, então tem esse joguinho aqui que a juventude joga, chamado, sei lá, eu vou colocar um jogo da nossa época, que
ainda é muito popular hoje em dia. Counter-Strike. Vamos jogar aqui Counter-Strike, eu dei treinando nesse negócio, ver se você me ajuda. Pô, demonstra interesse, que aí acho que naturalmente a criança se abre, sabe? Por mais constrangedor que seja, pelo menos você tá fazendo parte daquilo de alguma maneira. Mas aí que tá, que, tipo assim, e que foi também, pelo menos no lado da série, né? Que é um problema, eu acho que acentuou nos problemas de hoje em dia, né? Que vai ser um comentário meio machista, mas na época, até na verdade na nossa infância, mas mais comum bem antes da gente, né? A geração anterior à nossa, era de que a gente tinha o pai trabalhador, obviamente isso é um erro geracional muito grande, né? Onde, tipo, o pai, o homem da casa, ele passava o dia fora trabalhando. Então, nunca, assim, sendo bem sincero, eu acho que nunca se teve esse contato muito próximo entre o pai e o filho. O pai é só o gestor, os filhos têm que obedecer porque ele é que traz o dinheiro da casa. Então, teoricamente, umas aspas bem grandes, ele é o dono da casa, né? E a mulher, que era dona de casa, então ela ficava integralmente lá, cuidava dos filhos, ela é a parte emocional. Eu sei, o comentário é machista, mas era como era a nossa sociedade. Total, só que hoje, uma pessoa só, vamos supor assim, que nem a família Simpsons, uma família tradicional lá, onde o homem trabalha e tudo mais, mora numa casa boa, com jardim bom e tudo mais. Hoje não se paga um salário só. E muitas vezes você tem o pai e a mãe ausentes, porque eles estão trabalhando pra trazer o mínimo possível, e mesmo assim eles não conseguem, e aí passa por empréstimos, dívidas e muita coisa, que é citado na série também, que eles passaram por problemas financeiros, o pai dele trabalha exaustivamente até tarde, cumprindo emergências acho que ele era encanador de emergências de... Isso, ele ganhava mais dinheiro nos piores horários, né? Que era exatamente onde ele ganhava dinheiro. Então ele não é que ele deveria ser mais presente, mas ele não consegue ser mais presente. E isso é muito comum hoje. E pautando o que você comentou também sobre a parte lá que, na nossa infância as pessoas não se matavam tanto. Eu acho que não é que não se matavam, mas é que não era próximo da gente, né? Pode ser também. De fato, eu não sei estatística. Eu acho que realmente, pelo menos, desculpa, eu tô tirando essas informações do Dataku meu mesmo, saca? Cara, muito do que a gente fala aqui é isso aí, mano. Eu só posso falar pela minha ciência. Sim, eu acredito que na sociedade brasileira, de fato, tinham menos ocorrências de suicídio. Por N motivos, tá? Não é só porque a pessoa tinha uma esquizofrenia ou alguma coisa, que antigamente era isso, né? A pessoa era louca ou ela era normal, né? Não tinha outro meio termo. E hoje, eu acho que por essa nossa sociedade doente, de trabalho e tudo mais, vide a gente mesmo, né? Que a gente toda hora tá tipo assim, o projeto do Cantinho Cast, vamos botar pra frente. Aí bate eu assim, nossa, esse mês não deu, velho. E a gente a realidade se impõe e fala, você quer criar um podcast de sucesso, jovem? Tipo esse isso. Boleto aqui. E eu acho que é isso também, eu acho que esse negócio da gente ter que estar trabalhando, a gente tá ausente por consequência do trabalho mesmo, pra gente querer ter nossas benefícios, tá matando a gente, tá matando a sociedade junto também. Então, eu acho que isso é uma das culpas também que era inevitável, vamos dizer assim, né? Não tinha como controlar isso. Cara, o pior é que não tem mesmo. E a gente tá falando de um ponto aqui também que tá virando e mexendo, aparecendo nas nossas discussões, que é a falta do controle. E, cara, um problema que a gente tem como ser humano, como espécie, é que o ser humano não suporta descontrole. Ele não suporta o aleatório. Ele não suporta a indiferença da vida frente às nossas vontades, frente ao nosso ato de ser. A gente precisa sempre estar inventando alguma coisa, a gente precisa estar inventando algum tipo de padrão que traz uma satisfação pra gente no sentido do controle. Isso aconteceu, e aí eu vou pecar ali pelo lado do ateísmo, né? Isso aconteceu porque, Deus tá me punindo. Isso aconteceu porque eu fiz isso de errado, então o universo, né, através do karma, tá me fornecendo isso. Tipo assim, não fale das pessoas dos seus planos de sucesso, para que o mundo não te traga más energias que vão fazer você falhar. As pessoas têm uma dificuldade de aceitar o aleatório e o descontrole. E realmente, isso realmente virou um problema na nossa sociedade. E eu não sei como resolver isso. Isso eu não sei como resolver. Toda vez eu olho para as pessoas e elas sempre estão lidando com problemas psicológicos, problemas físicos, por conta desse lance de eu não consigo lidar com a falta de descontrole que eu tenho sobre a minha vida. E eu não sei como ajudar essa galera. Eu não sei o que dizer, eu não sei o que fazer. Eu só observo que, tipo assim, mano, você simplesmente não gosta do fato de que você não tá tendo controle sobre isso. E, infelizmente, isso é normal. Todo ser humano tem isso. Agora, como você lida com isso é que torna a gente, né, pessoinhas aí individuais e diferentes.
diferentes. Nossa, isso que você falou é total verdade. E eu acho que junta disso também é o fato de que esse não controle que a gente tem faz com que a gente não entenda nós mesmos, né? Que aquilo que você comentou sobre amigos nossos tendo problemas, né? Eu tive, né, um amigo mais próximo que o normal, né? Não foi o único, mas que acabou, né, tirando a própria vida, né? E nas vivências que eu tive com ele, eu falava, ele tá normal. Eu jogava jogos de tabuleiro com ele, eu ria com ele na faculdade, eu fazia piadas com ele, a gente estudava junto. A gente tava vivendo uma vida normal e aconteceu o que aconteceu, né? E assim, e também tem essa parte, né? Infelizmente já passou, não tem mais o que eu fazer, saca? Também não é bom ficar remoendo o passado. E eu acho que essa série também mostra exatamente isso, né? Total. Não, total, velho. É isso. É o famoso você não tem controle, velho. Tipo assim, agora você vai passar o resto da vida olhando pra todo mundo, pensando que, cara, você vai pirar se você fizer isso, tá ligado? E a gente precisa criar algum tipo de indiferença frente a esse tipo de coisa. Senão a gente enlouquece. Agora, quanta indiferença a gente precisa ter, quer dizer, que a gente pode construir, precisa ter pra ajudar alguém ou então evitar que isso aconteça no futuro? Não sei, ninguém sabe. Quem diz que sabe tá mentindo pra você e provavelmente tá tentando te arrancar dinheiro. Então, outro problema da nossa sociedade aí, esses malucos, esses coaches aí, e rolou a polêmica lá do Pastor Mirim, que também virou um negócio aí, que é todo mundo criando uma ideia de que, pô, é aqui que tá a resposta, é aqui que é aqui o manual, é aqui a resposta, é aqui que tá certo, é aqui. E, velho, não é. Aceita que você não tem controle e que é difícil mesmo e que você tem que, infelizmente, todos os dias lutar, velho, frente a esse negócio, porque todo dia vai ter que ter uma resposta diferente. E, infelizmente, a nossa sociedade tá crescendo nesse negócio do é fácil, tá aqui a resposta, é só fazer, é só acontecer, é só ver esse vídeo. É o famoso, pega o meu curso aqui de day trade, né, que virou era uma coisa na pandemia, né, tá aqui o meu curso de day trade, se você fizer, você vai ficar milionário. Tá aqui o curso de... É que nem o curso aí de marketing que a latina gostosa te ofereceu aí. É só você fazer esse curso, vender esses livros e você vai deslanchar na internet, vai ficar milionário. É só fazer esses vídeos aqui, passa essa trend de TikTok aqui, aquela musiquinha, como é que é? Somebody's watching me, is my anxiety. E pronto, deslanchou, milhões, vai ganhar milhões. E, velho, não tem controle, velho. Não existe resposta, não tem controle. Isso é uma merda. Só que é isso que te faz uma pessoa forte. E, velho, olha pra isso tudo e fala, eu tinha bem por aí, mas vou seguindo, vou viver a vida. Não acho que não é esse TikTok aí que vai me deixar rico, não. Mas vamos ver, vamos brincar aqui, vamos fazer. Não tem problema arriscar, mas também não é perder tudo, né? Vamos dizer assim. Cara, é aquele lance da calma. Por exemplo, falando da minha própria experiência com day trade. Você ganhou dinheiro com day trade? Sim, eu ganhei dinheiro com day trade. Day trade funciona? Não funciona. Qualquer um que diz pra você que essa merda funciona é um tremendo mentiroso, otário, que tá querendo te arrancar dinheiro ou vai te enfiar numa furada que você não tem ideia de onde você vai se enfiar. Hoje eu acho que isso aí que é o que já tá explicado na própria plataforma, são as bets, né? Que é a aposta online, né? Pô, mano, o pior é que no final, cara, o day trade não é muito diferente da bet, só que a bet, ela é com certeza você vai perder, sabe? O day trade, ele ainda depende do vício que você tem de ficar se arriscando. Ainda é aposta, mas não é feito pra você perder, tá ligado? É a indiferença do mercado. Se você fizer a operação certa no momento certo, você fica rico. Se você fizer errado, você fica miseravelmente pobre. Isso é verdade. Tá, e esse negócio de lidar com essa indiferença do mundo que a pessoa não consegue acertar. E aí sempre perde dinheiro. Tem um maluquinho aí que escreveu um livro, um ganhador aí de Nobel, não sei se vocês já ouviram falar aí. Tem um maluco que escreveu O Rápido e Devagar. O maluco ganhou um prêmio Nobel de Matemática por escrever um livro de ecologia, né? Mas se você se acha mais inteligente que ele, beleza. E esse cara fez um estudo. Basicamente o livro explica como a gente tem uma diferença de inteligências ali, um pensamento muito rápido e mecânico, né? E uma inteligência emocional mais a longo prazo ali, de como a nossa vida é brincar entre esses dois conceitos. E uma vez pediram pra ele, e ele fez essa aplicação no mercado financeiro, e aí pediram pra ele fazer, tipo, uma análise de quem são os maiores CEOs, os maiores ganhadores de dinheiro da bolsa, os maiores gestores de mercado. E ele falou, cara, topo mesmo. Sabe o que ele falou no final? Não existe. Todos esses filhos da puta que ficaram bilionários no mercado têm a mesma consistência de acerto de qualquer outro maluco que faça qualquer outra coisa na bolsa. Porque no fundo é isso, velho. No fundo é
marketing, no fundo é ilusão. Eles acertaram muito num ponto que não dava pra voltar atrás como um fracasso. E aí a gente deu um prêmio pra eles. Falaram, nossa, olha esse careca aí que tá levantando avião pro espaço, que tá levantando foguete pro espaço. É tipo, mano, ele só acertou muito bem num ponto, tá ligado? No fundo, foi até sorte, tá ligado? E a gente endeusa ele como se ele tivesse a receita mágica, de é só fazer o que ele fez. Se você fizer o que ele fez e der sorte, ou tu é isso mesmo, ou tu é Elon Musk, ou tu Jeff Bezos. Mas todo mundo que dá essa sorte? Qual é a probabilidade dessa sorte? O cara descobriu, ele falou, não existe, é só aleatório. É exatamente isso que você falou também, porque ele descobriu a fórmula. A fórmula dele é porque ele já tinha uma herança de alguns milhões de dólares, e aí, ele pôde, descartar 5 milhões que ele ainda ia continuar rico, que ele poderia pedir pro pai dele de novo. E era isso, velho. É porque eu consegui isso porque eu mereci. Toma no cu, velho. Eu não queria falar palavrão, eu tava tentando me podar até agora, velho, mas não dá. Não, mas, cara, o palavrão vem muito bem nesse ponto, porque traz isso, sabe? É angustiante. É angustiante você viver nesse mundo, é angustiante entender esse mundo, é angustiante, cara. E isso às vezes traz raiva. E, mano, a gente tem que aprender a lidar com isso, velho. Eu já falei, eu já tinha dito há um tempo atrás num programa, isso nunca saiu muito da minha cabeça, e também leva a um ponto da série, que a gente já parou de falar dela há um tempo atrás, que é a frustração do moleque com a menininha que achava ele feio. E, tipo assim, mano, as pessoas têm que aprender a deixar pra lá, tá ligado? Aprender a lidar com isso. Tipo, ela não gosta de você, cara. Você precisa lidar com isso. Não é fácil. Como é que eu faço? Não sei o que. Cara, não sei. Fala com seu pai, fala com sua mãe. Ele tinha uma irmã, que falasse com a irmã, que falasse com os amigos, que falasse com o diretor da escola, que falasse com o professor da escola, que falasse com o guardinha da esquina, que falasse com o cara que para os carros lá na faixa de pedestre. Eu já vi isso. Eu já vi esse estereótipo em séries estadunidenses. Eu não sei se essa profissão existe mesmo. Que falasse com alguém, velho. Mas, velho, tem que aprender a lidar com isso, velho. Claramente, esse moleque não era sozinho, manda ver. E pontuando isso, que eu acho que a gente ressaltar sobre o problema da internet de novo, que foi falado na série e acontece de verdade, né? É que ele achou um fórum onde ele exaltou a sua indignação inicial, que provavelmente nem deveria ser todo esse ódio, e aí nesse fórum as pessoas começaram a dar aceitação às coisas absurdas que ele tava falando. Provavelmente, tipo assim, Cara, isso acontece pra todo mundo, eu não vou julgar. Você tá naquele momento de raiva, descontrole, e você vai falar alguma besteira. Só que o problema de você chegar e falar numa besteira e uma outra pessoa endossar é porque você vai acreditar nela. Então, eu acho que esse foi um outro problema, gravíssimo. Tanto é que mostra naquele último... Cara, como eu falei, esse último episódio pra mim foi o mais pesado, porque todos os pontos dela, assim, tem uma coisa assim que me pesou muito. Que ele tá lá no mercado, e aí o moleque conheceu o pai, reconheceu o pai, né, das notícias, e ele fala, não, nós estamos juntando dinheiro, nós reconhecemos o seu filho, nós apoiamos o seu filho, ele não estava errado. E você fala, gente, não, calma, não é assim, velho. Né, cara? O famoso nem eu endosso o que esse moleque tá fazendo. Por que você vai fazer isso? Você tá louco? Pois é, então você ter essas comunidades sem restrição, que nem, tipo assim, a gente, as polêmicas que deu no Twitter, né, há pouco tempo aqui no Brasil mesmo, onde tinham comunidades de estupradores, velho, onde eles compartilhavam imagens e vítimas no qual eles cometiam e falavam, isso aqui é fácil de você fazer, então na rua tal, ela mora aqui, e metade desse público, e agora eu acho que tá dando uma polêmica com o Discord, inclusive, que a gente usa pra gravar, que tem muita dessas comunidades também, onde, tipo assim, não tem controle. Aí a pessoa fala, mas é minha privacidade. Cara, mas é um programa privado e se ele quiser, ele pode, que nem a Nintendo tá pra ferrar aí uma galera que pirateia, e sendo bem sincero, tá caro, tá absurdo e tudo mais, mas ela pode fazer aqui, fazendo uma vírgula aqui rapidinho. Eu não sei se você viu que a Nintendo, ela tá botando na cláusula dela de segurança que se você faz qualquer modificação no console, ela pode inutilizar o seu console. Então, tipo assim, exatamente, se você pirateia pra poder botar jogo pirata, como é que eles falam? Nem lembro mais, faz tanto tempo que eu não faço isso. Criar mod, criar crack? Tipo, craquear seu Switch, né? Então, se você craqueia seu Switch, e eles descobrirem isso, ele pode inutilizar teu console, né? Porque não, assim, você comprou, é meu. Não é. A licença ainda continua sendo da empresa se ela quiser. Então, dentro dessas plataformas de redes sociais, não tem controle, sendo bem sincero, porque a empresa não quer. E a gente tá vendo se perpetuar cada
vez mais isso, de ter essas discrepâncias, essa falta de controle, não só dos pais também, né? A gente tem esse outro problema enorme, porque não é só dentro de casa que a gente tá tendo esse problema. E me assusta também esse tipo de coisa, com a inteligência artificial aí, que inclusive foi o que eu usei pra fazer essa pauta. Cara, o pior é que assusta mesmo, mano. É assustador. Eu endosso esse seu sentimento, eu aceito e eu valido ele. É assustador, sim. E, mano, a gente tem que viver com isso, velho. A gente tem que continuar dormindo. E, sinceramente, eu não sei como é que a gente vai fazer isso. Porque eu não consigo pensar numa coisa além de regulação, mas eu mesmo não gosto de muita regulação. Eu Também sou não, mas... Não sei se é porque hoje, eu me considero hoje eu me considero um adulto, cara. Pra todos os efeitos, hoje eu me considero um adulto. Eu tô fora de casa, eu tô pagando as minhas contas. Se eu quiser largar tudo e viver no mato, que nem o moleque lá do Into the Wild, eu faço. Eu posso fazer muita coisa. Eu tenho quase todo o controle da minha vida hoje. Uhum. E, cara, eu não gosto de saber que alguém tá me controlando, sabe? Por exemplo, você acabou de falar do lance lá da Nintendo. Eu tenho um Nintendo sabendo que a empresa pode, a qualquer momento, tirar aquilo de mim porque eu decidi fazer alguma coisa com aquele equipamento. Eu não aceitaria esse tipo de controle em cima de mim. Portanto, eu acho que eu não vou ter Nintendos daqui pra frente, se é assim que a empresa vai continuar. No entanto, eu ainda sou o velho maluco do livro de papel, porque eu acho que esse lance de digital não é válido. Eu não sinto que eu tenho alguma coisa quando eu pago por ela no digital. Eu gosto de ter, ver, tocar, mexer e saber que se alguém só entra, né? Se alguém só arranca isso aqui de mim, se alguém invadir a minha casa e pegar aqui da minha estante. E a lei me garante dar um tiro nessa pessoa caso isso aconteça. Eu gosto disso. Não, e é isso que você falou também, no digital, por exemplo, mesma coisa da Nintendo, se a Amazon virar e falar assim, é porque eu vi que você botou um livro pirata aí, então vou, do nada, fica que nem naqueles filmes, aí começa a sair uma fumacinha do teu Kindle, assim, porque ele decidiu torrar o processador. Se quiser, ela pode, entende? Porque é uma plataforma digital, ou tipo assim, ou pode até nem ser isso, você vem tipo assim, meus livros estão tudo em nuvem, hoje que é aquele vício de foto, né, tá tudo na nuvem, aí do nada, sei lá, pega fogo nos Estados Unidos inteiro, onde tem a maioria dos servidores da Microsoft lá do OneDrive, que a galera usa. Você perdeu, velho. Mas acabou, velho, foda-se, não tem o que fazer. Eu juro por Deus, cara, nesse negócio de tudo virtual, né, a gente tá indo completamente fora do tempo, mas eu gostaria de falar disso. A gente também não grava há muito tempo, então vai ficar desse jeito aí. É isso mesmo. Ficaram aqui porque quiseram, ninguém tá obrigado. Vou falar uma coisa que é o cerne desse programa aqui, cara. Você não é obrigado a ouvir a gente. Ouve se quiser, se ouviu, curte aí. Caramba, curte, fala que gostou, apoia aí o trabalho da galera, bota aí a moeda no chapéu dos criadores de conteúdo, porque não é fácil. É, isso é verdade. E aí, eu não gosto desse lance de tudo no virtual, porque está meio exagerado, sabe? Estão conseguindo colocar isso, por exemplo, nos carros. Os carros hoje em dia têm ou não têm função baseada no pacote que você assina junto à montadora. E eu fico tipo assim, caralho, velho, não consigo, sabe? Eu não consigo. E aí, veio o negócio da foto, que uma amiga minha tirou uma foto muito bonita. E ela falou, tipo assim, nossa, eu falei, pô, que foto linda, mano. Ela, você achou? Porque eu tirei meio espontânea assim, eu também achei que tava legal, mas eu tava com vergonha de achar, porque foi tão espontâneo, eu não planejei nada. Eu falei, não, cara, a foto ficou muito linda mesmo. Você devia revelar. Aí ela falou, uai, como assim? Eu falei, revelar a foto. Você já viu a foto? Você sabe o que é uma foto? Você faz esse negócio pra você imprimir numa impressora, num tipo de papel especial, e aquilo fica registrado fixo dentro de um quadro. Você sabe o que é isso, não sabe? Aí ela falou, não, sei, mas onde é que eu ia fazer isso? Eu falei, como assim, velho? Vai uma loja de imprimir foto, porra. Aí ela falou, mas onde é que fica essa loja? Eu falei, eu não sei, velho. Na minha casa fica uma do lado da esquina. Procura, se vira, velho. Tipo assim, não é um serviço caro. E também não acho que não é um serviço que não existe loja de revelação de foto hoje em dia. Mas, mano, a menina não fazia ideia do que eu tava falando, como se eu fosse um louco. Cara, e o pior é que a gente já tá meio que virando áudio a mega corporações e internet, né? E eu vou botar isso junto também, porque é culpa das redes sociais também, né? Que a gente tem esse imediatismo hoje, e, cara, hoje a gente paga muito caro por falsidades e, tipo, por produtos que não são melhores pra gente. Por exemplo, a própria foto digital hoje do teu celular, que aí o pessoal vira e fala assim, eu prefiro a foto do iPhone, que ela é melhor do que a da Samsung. Mas eu prefiro a foto do Samsung, que é melhor do iPhone. Cara, eles fazem isso, não é porque a qualidade da câmera é melhor, porque ambas são muito excelentes, inclusive, mas é por causa do software. Então, por exemplo, meu rosto fica mais bonito no iPhone, é porque o software do iPhone, ele já tem recursos de edição. Então, sua pele vai parecer mais clara do que ela é. Se você, por exemplo, pegar uma câmera de filme e hoje for tirar uma foto sua, ela vai estar com uma pele provavelmente mais clara, você vai estar, tipo, com os negócios do, tipo assim, as bochechas
estar mais rosinhas, vai estar com menos defeito na pele, porque isso aí já é natural, isso eu não tô falando que é pós-editado, não, isso já é natural de quando você abre a câmera do seu celular, e eu não estou mentindo. Eu tenho um cara lá dos Estados Unidos, ele faz esse tipo de comparação com vários equipamentos da época, tudo mais, assim, de tecnologia em geral, saca? Ele é muito bom. O Gaveta vive elogiando ele lá, eu esqueci o nome. E ele fez isso uma vez que tava lançando, eu acho que o iPhone 16, o Samsung S20, e fez com que ainda existia aquele Google Pixel da vida, e ele fez a comparação de cada uma das fotos. E, cara, desde que eu tinha visto esse vídeo que eu não tinha noção disso, eu fiquei assustado. Eu falei, hoje não tem nada mais real também. E a gente leva isso pra pequenos outros serviços que as megas empresas têm, por exemplo, o iFood, que tá dando uma polêmica aí também, porque tá pra vir um novo serviço de entrega da China. Mano, o iFood come 30% do valor do produto. Isso é um absurdo pra pessoa só, tipo, abrir um site. Ah, eu sei, mas ele fornece o site, o servidor, faz o link entre o entregador e a entrega e blá, blá, blá. Mas é 30%. E eu fiquei, assim, eu fui pesquisar um pouco mais disso antes de ter a polêmica, porque eu moro aqui num local onde é muito movimentado, tem muitos restaurantes e tudo mais. E aí um negócio que é 10 minutos eu andando, algumas vezes até menos, eu tava chegando a pagar R$20 mais caro no produto, sem a taxa de entrega, inclusive. E aí eu falei, pois é, aí eu fiquei pensando, assim, tá mais caro eu sair hoje? Falando de economia em geral? Tá mais caro. Mas esses aplicativos estão deixando num nível astronômico. Tu vai pedir um hambúrguer, tipo batata frita e refrigerante, tá pagando R$70 no iFood da vida. Porra. Cara, e o pior é que isso aí é um problema, né? Isso aí é um problema que a gente vive. E, cara, pior que é um problema da nossa geração mesmo. Isso também se encaixa, porque é um problema dessa modernidade aí que a gente tá vivendo, que, velho, tá sempre atrapalhando. Que é o fato, por exemplo, que, mano, a economia tá foda. E aí, às vezes, a gente tem que trabalhar 3 vezes mais pra poder ter o mínimo. E aí não tem tempo de ir no restaurante pra poder comprar comida, tem que pedir na porra do aplicativo. E, mano, fala, se esse cara tá pedindo aqui, meu irmão, é porque ele não pode ir lá. Eu posso tascar o preço que eu quiser aqui. Ele vai ter que pagar, velho. O que ele vai fazer? Ele vai comprar em outro lugar? Que outro lugar? Uber Eats? Tipo isso, sabe? Sim. Eu nem sei se o Uber Eats ainda funciona. Funciona esse negócio? Eu nunca mais vi ninguém usar Uber Eats na minha vida. Eu acho que funciona só o de mercado. Não sei se pra entrega de negócio. Acho que pra entrega de restaurante assim é só Rappi, iFood. Não sei se tem outro. Tem o Rappi. Diga-se de passagem, eu nunca vi alguém usar o Rappi. Ninguém perto de mim usa Rappi, velho. E olha que eu conheço muita gente que não sai de casa pra comer, não, hein? Não faz comida em casa e não sai de casa pra comer. Eu nunca vi usar esse negócio de Rappi. É tudo iFood. É que é comodidade, né? A falsa comodidade que a gente recebe, né, pra isso. Não, e também mérito da galera, né? Você não pede delivery de comida. Não existe isso. Eu nunca vi alguém falando, e qual é o melhor serviço de delivery de comida que eu vou usar, que eu vou utilizar hoje? Não, você pede iFood. É o famoso vê o iFood da Rappi. Vê o iFood da Rappi pra ver se tá mais barato. É o pior que verdade, ele se tornou isso mesmo. Não, cara, os caras é gênio. Os caras é gênio, mano. Gênio. Gênio do marketing. É um bando de um filho da puta do caralho. Uns baianos filho da puta. Mas é gênio. O iFood é Bahia, né? Aqui, calma aí. Deixa eu ver se eu não falei loucura. Deixa eu ver se eu não ataquei o baiano de sacanagem. Pior que eu não sei, agora eu não sei também. iFood é brasileiro? Sim, o iFood é uma empresa brasileira de tecnologia. Sua história começou a criação do Disque Cook, um cardápio impresso que inicialmente startup. São Paulo. São Paulo, né? Como a maioria das porcarias, né, que a gente tem hoje em dia. Não, agora é uma crítica mesmo, porque nego adora falar mal de Brasília, a gente é de Brasília, né? Dos políticos e blá blá blá, mas essas porcarias vêm tudo de fora, velho. Só trabalha aqui. Raramente a gente tem. A gente não tem lá grandes exemplos, né? Mas vem mais de fora do que aqui, né? Vem mais de fora do que nascer aqui. Sim. Não os que nasceram aqui também sejam fluxicheire, mas a maioria vem de fora. Então é isso aí. Eu ataquei os baianos. Dei um tiro no inocente. Desculpa, gente. Os paulistas. Paulistas safados. Tranquilo. Mas eu acho que é isso aí. Da série, assim. Eu não vou deixar como uma recomendação, que, como a gente já falou várias vezes aqui, é uma série muito pesada. Eu me senti mal a assistir, mas ao mesmo tempo me prendeu pela técnica de filmagem, né? Pelo seu plano sequência. E recentemente eu descobri que eles vão se transformar. Porque ela é uma minissérie, né? E eles vão transformar em uma antologia, né? Ou seja, vão ter outras séries no qual pertence a essa mesma proposta, né? Caramba. De série. É que nem agora a Netflix criou o Monstros. Que ele fez a primeira série do Dahmer, né? Que é um serial killer muito famoso. E aí agora eles vão continuar fazendo outras minisséries de outros serial killers, mas pertence a essa antologia Monstros, né? E aí o Adolescência acho que vai ter uma nova antologia, ainda não se sabe como é que vai ser, né? Mas já falaram que a ideia tá no ar, né? De se criar outras temporadas, entre aspas, né? Só que com outros temas.
temas de que possa causar essa angústia, mais angústia na gente de ter assistido essa série. E você pode ter certeza que vai, porque esses malucos britânicos aí, esses malucos sabem mexer, mano. Ô, os bichinhos esquisitos, esses britânicos aí, cara. É um humorzinho assim. Eu amo. Monty Python, estamos aí, né? The Office e o Escambau 4. Mas, mano, ó, uns bichinhos deprimentes, velho. Quando essa galera sabe. A galera sabe mexer com a gente. Rick Gervais. Não, esses caras é pirado, irmão. Toma cuidado aí. O que esses malucos vão fazer? Que esse povo aí sabe mexer com a gente. Sim. Dito tudo isso, vamos pra uma nota da série? Se é que a gente ainda faz isso? Verdade. Quantos peixinhos, né, você dá ao tilápia? Quantos peixinhos Black Pills nós damos pro adolescência. Eu tinha esquecido o nome da série. Cara, o pior é que eu dou pra essa série, mano, o pior é que eu dou pra essa série, tipo assim, 5 de 5. Eu acho que no que ela se propôs, ela entregou pra cara. Eu acho que ela sequer poderia errar. Eu acho que não tinha nada pra ela se comparar. Ela virou o ícone do que ela se pretendia, sabe? Ela fez tão bem o que ela pretendia que ela virou o ícone disso. Eu acho que vai mudar o jeito que se faz séries assim, pesadas e com temas polêmicos. Vai mudar depois da adolescência. Eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom. E, pô, é um trabalho excelente. Já falei, é muito pesado. É uma coisa pra se ver uma vez só, parar, repensar. Eu não veria de novo. Dito isso, 5 peixinhos, Red Pills, incels. Pior que eu vou concordar contigo, Tilápia, eu também dou 5 de 5, porque tanto como técnica, como roteiro, essa série foi, tipo, magistralmente bem feita, eu não vou mentir, assim, inclusive se, por exemplo, no Grammy do ano que vem, essa série não tiver concorrendo, tudo bem que eu não sei se pelo período que ela lançou, ela chega no catálogo, né, mas mesmo assim, cara, porque ela tem uma técnica muito impressionante, e eu acredito que foi proposital essa técnica, né, pra prender a gente no episódio, pra gente não conseguir desgrudar, porque fazia muito tempo que eu não assistia alguma coisa que me fazia ficar fissurado. Estou viciado em dorama, tô agindo igual, mas a série é uma pegada bem diferente, assim, que fazia tempo, né? E eu acho que, juntando isso, né, fazer a gente sair muito o famoso arroz com feijão brasileiro, de séries americanas que a gente foi muito viciado, né? A gente foi institucionalizado no Brasil a assistir essas merdas, né? Completamente. Foi muito bom também. Como eu falei, eu não quero recomendar, assista por sua conta e risco, mas minha nota permanece 5 de 5. Cara, o pior é que eu esqueci até um ponto, que eu acho que a gente não podia terminar esse programa sem falar, porque eu acho que é um ponto ali de aprendizado nessa série. Eu acabei de lembrar dele, que é no terceiro episódio, um lance da psicóloga. A última coisa, a última interação entre o menino, rapaz, eu esqueci o nome dele, entre o menino e a psicóloga, me fez questionar um negócio que hoje em dia talvez a gente não faça e a gente não dê o devido valor, que é no final, no último momento ali que a mulher fala que aquela relação deles acabou, o moleque desesperado, sem saber lidar, né, com rejeição e com essa, mais uma vez, um ponto que a gente falou muito aqui, com essa indiferença da vida, ele fala, você gosta de mim? Isso aqui acabou, eu faço alguma diferença pra você? Porque, cara, tudo que levou aquele moleque a cometer tudo que ele fez, se ele sabe ou não, se ele entendeu ou não, é por esse fato dessa indiferença, não só indiferença, mas porque, cara, ele se via como uma pessoa horrorosa, indigna de receber qualquer tipo de atenção, de emoção, de carinho, de afeto e de validação. E o moleque grita pra psicóloga, eu valho alguma coisa, você gosta de mim? E a mulher vai embora calada. E isso é um ponto que eu queria trazer aqui pra vocês, velho. Ouçam as pessoas, tá ligado? Validem os sentimentos delas, castiguem se precisar castigar, ensinem se precisar ensinar, mas, cara, prestem atenção mais nas pessoas, tá ligado? Porque, no fundo, também eu acho que foi isso que levou o moleque a cair no mundo que ele caiu, velho. Essa indiferença que a gente tem frente às outras pessoas. E, não sei se você consegue colocar uma coisa aí a mais, mas eu não queria terminar o programa sem falar aqui. Validem as pessoas, sejam mais empáticos. Não, eu acho que vale a pena, sim. Esse episódio vai terminar com um clima de funeral, mas é porque a série é bem assim mesmo. E aguardem, os próximos episódios a gente tá voltando. A gente vai trazer um temazinho mais animado. Eu e o Tilápia vamos conversar sobre as próximas coisas que a gente pode fazer. Ah, sim, com certeza. Vamos trazer muita coisa. Eu tenho assistido aí Hunter x Hunter, queria falar muito sobre Hunter x Hunter.